Oi gente, eu me chamo Duda e nesse canal eu abordo temas relacionados a desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e autoestima. Hoje a gente vai falar sobre como aprender qualquer coisa. Gente, para começar, existem 4 maneiras de aprendizagem, que são elas: aprendizagem visual, aprendizagem auditiva, aprendizagem lendo e escrevendo, e a aprendizagem sinestésica, que é a manual, né? Pessoas que aprendem fazendo, colocando em prática. Então, gente, cada um tem uma maneira de aprender. Só que acontece, tem pessoas que não descobrem qual é a maneira dela que elas aprendem. Então elas passam a vida inteira sem saber a forma que elas aprendem. Então passam a vida inteira achando que elas são insuficientes, que são incapazes, que não conseguem fazer nada, que não conseguem aprender nada, que não sabem de fato aprender, que não aprendem nada. Só que isso não é verdade, porque para você aprender qualquer coisa, você tem que descobrir qual é a sua maneira de aprender. Se você descobre a sua maneira de aprender, você consegue aprender. E isso ele começa da escola. O que eles fazem, gente? Existe um sistema de ensino na escola que ele é um sistema padrão. Todas as escolas, a maioria das escolas tem que ter esse sistema. E eles ensinam nesse padrão. Ou seja, tem crianças, pessoas e adolescentes que não se encaixam nesse padrão de ensino, então não conseguem aprender. Entendeu? Já começa da escola. Só que quando você vai para a vida adulta, você vai tendo que aprender. Se você não descobre a sua maneira de aprender, aí, meu amor, já era. Tem que descobrir, porque senão você fica a vida inteira sem saber de nada, com conhecimentos rasos, sem entendimento das coisas e assim. Então, a minha forma de aprendizagem é visual. Ou seja, eu aprendo observando, lendo, assistindo vídeos e etc. Eu não aprendo ouvindo, não aprendo exercendo de maneiras manuais, sabe? Fazendo, não aprendo fazendo. Eu aprendo só observando. Eu sempre tive dificuldade na escola por causa disso, porque eu não conseguia aprender da forma que as outras crianças. Eu sempre fui visual, né? Porque não tem como mudar. Então eu sempre aprendi dessa maneira. E nisso, eu aprendi as coisas sozinha. Eu fui aprendendo as coisas sozinha. Por exemplo, eu aprendi a ler sozinha. Com 6 anos, eu aprendi a ler sozinha. A professora, ela pegava, ela me ensinava. Ela tentava, me explicava, me ensinava e eu não entendia. Ela me ensinava, me explicava e eu não entendia. Aí, depois, eu fui pra minha mesa sozinha, eu e meu amigo, e eu consegui aprender a ler, eu consegui ler sozinha. Eu me concentrei na folha lá, no que eu estava vendo, na palavra, e eu li a palavra sozinha, sem ajuda de ninguém, sem ajuda da professora, sem ajuda do meu amigo, sozinha. E na minha cabeça, eu lembro, gente, porque eu tenho essa de conseguir lembrar o que eu estava pensando. Na minha cabeça eu estava pensando assim, não, eu consigo fazer sozinha, eu consigo ler. E a professora já estava quase desistindo de mim, só que eu consegui sozinha, e eu li sozinha. Então eu sempre fui assim, autodidata, entendeu? Eu sempre fui um pouco autodidata, porque eles não sabiam me ensinar, não era o padrão, eu não fazia parte do padrão de ensino deles. Aí fui aprendendo a fazer as coisas sozinha, sempre me dei bem com português, com textos, com matérias que tinha mais texto, tipo história, geografia, essas coisas. Por quê? Por ser visual. E sempre tive mais dificuldade com matérias que não são tão de humanas assim, né, gente? Que é matemática, física, sempre tive dificuldade. Enfim, eu descobri o meu tipo de aprendizagem cedo. Então, tipo, por exemplo, matemática. Eu nem me esforçava pra ficar fazendo matemática. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer.
entendeu? Tem pessoas que não conseguem descobrir, então fica a vida inteira tentando. Ai, mas todo mundo sabe matemática. Por que eu não sei matemática? Não, eu vou saber, não tem como eu não saber. Eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir resolver esse problema, eu vou conseguir. Gente, não consegue. Se você não é o que não faz parte do seu tipo de aprendizagem, você não vai conseguir fazer, não vai conseguir aprender. Então, conforme eu fui descobrindo a minha forma de aprendizagem, eu comecei a me interessar mais por livros, comecei a aprender mais com vídeos, dessas coisas. E isso eu fui criando uma base de conhecimento. O que seria uma base de conhecimento? Você começa sabendo. Quando você começa a ler um livro, quando você começa a aprender alguma coisa, você não começa sabendo o que você está fazendo. Você não entende nada e não consegue. Quando você começa a ler um livro, você não entende nada do que você está lendo no livro. Mas, se você for avançando e lendo outros livros e outros livros, você vai criando uma base de conhecimento. Aí nisso que você cria uma base de conhecimento, os outros livros que você vai lendo, os outros conhecimentos e livros que você vai tendo, vai se complementando com esse primeiro que você leu. Aí você começa a entender mais os outros livros. Aí esse primeiro livro que você leu, ele se complementa com os outros. Aí você vai tendo mais entendimento e compreendendo mais rápido as coisas. Entendeu? Gente, quando eu comecei a estudar para concurso, pro Enem, pra essas coisas, eu aí eu ficava perguntando pra minha irmã como que eu começava a estudar. Como que começa a estudar, por onde que começa, como. Aí ela sempre falava a mesma coisa pra mim. É só começar, só começar. E realmente, gente, realmente é só começar. Porque quando você começa uma coisa, você já vai criando a base de conhecimento que eu falei. Aí você vai avançando, você já tem um conhecimento, entendeu? Ou seja, é começar sem saber. Você começa mesmo sem saber. Depois que você começa, você sabe. Aí, o nome disso é escala de conhecimento. Aí você vai escalando o seu conhecimento. Começa da base e vai escalando o seu conhecimento e vai adquirindo mais conhecimento. E nisso, quando você começa a ler um livro e esse livro ele te lembra uns outros livros que você já leu, o nome disso é memória associativa. Você vai complementando esse livro, o livro que você está lendo no momento, com o outro, vai linkando os dois. Aí o nome é memória associativa, que você vai tendo memórias associativas do outro livro, de assuntos, de temas, de coisas que você leu no outro livro. Aí você vai complementando esse conhecimento, entendeu? E complementando esse conhecimento com o outro que você já tinha. Então, gente, primeira coisa, vocês têm que descobrir qual é a maneira que vocês aprendem. Depois é só começar. Depois que vocês começam, vocês conseguem aprender qualquer coisa, porque você já tem um conhecimento. Então você vai complementando o conhecimento que você já tem. Então apenas comecem. Aí é isso, gente. Se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos. Se vocês discordarem ou concordarem com o que eu falei, comenta aqui. Comenta aqui pra gente interagir, pra gente debater sobre esse assunto, tá bom? Beijos!